Bom, dentro do nosso plano, né, de estudo dos comandos hidráulicos, nós estamos fazendo verificações com um único objetivo: aliar, né, todo aquele conhecimento que nós temos como eletrotécnicos, né, de dispositivos, de mecanismos, né, com cunho elétrico, a fim de que a gente consiga, né, por maquinários, né, mecânicos, que nós possamos, então, conseguir um melhor desempenho de um sistema, cito, um circuito automatizado, com função de otimização de tempo, né, bem como também, né, de ajustagem aí na nossa fábrica, por exemplo, né, para que a gente consiga ter algo em série. Bom, o que significa isso em outras palavras? Significa que o estudo, né, da automação e, por consequência, né, por via de regra, de comandos, né, nos possibilita nós termos, então, essa ajustagem, ou seja, possibilita alto desempenho, né, possibilita linhas aí precisas num curto período de tempo. Bem, então, com base nisso, né, nesses encontros que nós tivemos aqui, nós fizemos uma retomada dentro, né, desses conceitos de circuitos, né? Vimos que para que nós consigamos, né, fazer um circuito, não basta apenas nós termos aí válvulas, pistões, atuadores, né, bombas. Nós precisamos ter um conceito mais amplo. Bom, dentro desse conceito mais amplo, faz-se necessário, sim, uma pincelada, né? Uma apreciação, eu diria, dentro de algo mais mecânico, por assim dizer, que é compreender como, né, nós podemos aí ter comportamentos dos nossos fluidos a fim de nos favorecer, de nos amparar, né, dentro desses circuitos, para que então a gente possa chamá-los de automação, de circuitos automatizados. Bem, na aula de ontem, nós verificamos a respeito das bombas. Combinamos até de fazer um trabalho, né, a fim de conseguir compreender melhor como que a gente pode, né, dentro desse trabalho que a gente vai fazer, como que a gente pode fazer uma escolha eficaz de bombas. O que nós vimos ontem que julgamos aí importante, né, e pertinente a respeito das bombas? E aí, quem me ajuda? Bombas de engrenagem entra em bombas entra em bombas hidrostáticas? É uma subclassificação dela? É uma subclassificação. Porque ela tem entrada, saída, um eixo, alguma coisa para cavitar, é isso? Exato, porque se nós formos analisar, a gente pode sim dizer, a gente pode não, a gente deve dizer que uma bomba de engrenagem, né? Ela é uma bomba hidrostática e podemos ainda dizer que elas se subclassificam em acordo com dois conceitos, que seriam o da bomba de engrenagem propriamente dito, engrenagem externa e engrenagem interna, que é o que tu estás comentando com a gente, né? Bem como bombas modelo parafuso. Também são consideradas bombas de engrenagem. E, por via de regra, bombas hidrostáticas. A bomba interna é a bomba de engrenagem interna, é a que está dentro do cárter que joga o óleo para cima? Sim,
A gente vai conseguir ver isso, né, quando nós formos ali apresentar os trabalhos. Eu quero mostrar para vocês a animação que eu prometi, né, e a gente vai fazer esses comentários dentro da nossa pesquisa ali, para entender melhor como que se comporta o fluido, né, de acordo com a característica da bomba que a gente está escolhendo. Tá, Então, o aí... teu trabalho era para entregar, né, Viviane? Era, no caso, para nós fazer um apanhado, para nós fazer uma roda de discussão, é isso? Isso. Que vamos Beleza. fazer isso na quinta-feira. Correto a data? Correto, né? É. Mas, dentro disso, né, falando ainda de bombas, que foi o nosso assunto principal ontem, né, eu perguntava a vocês, a fim de esclarecermos, né, melhor como que nós podíamos fazer essa escolha das bombas. O que era importante a gente levar em conta? Só para a gente retomar, caso alguém não estivesse na aula ontem. Quem lembra? Então, ontem a gente verificou o quê? Podemos ter dois tipos de bombas. Cito. Quais tipos? De bombas hidrostáticas, né? E hidrodinâmicas. Correto? Inclusive, nós dissertamos bastante a respeito do assunto. O Patrick até trouxe curiosidades, né? Que nós podemos fazer ali definições, né? De um contexto que ele verificou lá no serviço dele, a maneira, né, como essa bomba separa o fluido, né, de impurezas. Bom, dentro desses dois conceitos, nós vimos que não basta apenas nós dizermos, né, olha, nesse projeto eu vou optar pela bomba de engrenagem modelo parafuso. Nós tínhamos outros conceitos que a gente verificou ontem, né, que nos permitiam fazer uma escolha minuciosa, criteriosa, né, detalhada e assertiva com respeito a esse tipo, né, de componente que nós vamos aderir ao nosso circuito pneumático, ao nosso circuito hidráulico. Ou seja, nós fizemos a verificação de que conhecer o fluido, entender, né, a viscosidade desse fluido, a sua densidade de fluxo nos permitia que nós tivéssemos, então, essa certeza, né, da escolha da bomba que a gente iria optar. Com base nisso, relatamos, né, diversos conceitos ali, inclusive eu comentei com vocês, né, a respeito de um projeto, por exemplo, que nós, por uma questão de confiabilidade, né, às vezes podemos optar por determinado fabricante de bombas, né, daquele gênero. Mas características de cunho elétrico, vamos dizer assim, né, nós pegaríamos, então, em acordo, né, com um ábaco, aonde a gente era conhecedor do fluido, conhecedor do fluxo, né, e da vazão que nós tivéssemos ali, nós podíamos, então, dar mais pormenores a respeito dessa bomba, como, por exemplo, né, quantos CVs, o acoplamento, enfim, outras características. Bem, com base nisso, né, a gente foi adiante, começamos a falar também a respeito de características, né, de vedação, vimos que as hidrostáticas, né, são aí bombas de deslocamentos positivos, né, que tem aí uma boa vedação e que a gente, obrigada, filha, e que a gente consegue, então, utilizá-la, né, em um cunho mais específico. Bom, o que nós precisamos verificar hoje? Uma vez que nós vamos retomar, né, na nossa aula de quinta-feira, né, no trabalho, pormenores, digamos assim, com respeito às bombas. Já conhecemos um pouco do circuito hidráulico, do fluido hidráulico? Sim ou não? Sim. Sim, né? Já vimos como é que ele se comporta, já observamos, né, que ele precisa ter válvulas, pistões, né,
Isso também vai ser uma característica do circuito pneumático. Vamos ter chaves, né, que vão funcionar aí como uma espécie de disjuntores, né, interruptores, digamos, para passagem ou não do fluxo. E também conseguimos compreender que, com base nisso, faz-se necessário, né, para que esse circuito possa ser bombeado, assim como o corpo humano, por exemplo, necessita aí de um órgão, né, que faz esse bombeamento acontecer, a mesma coisa no nosso circuito. Com base nisso, nós já temos uma boa bagagem para começar a entender a pneumática propriamente dita. Do que se trata, então, a pneumática? Antes da gente olhar o nosso roteiro. É o ar com ar comprimido, seria, né? O Eles ar têm o comprimido. mesmo, aonde tem paralelamente, comparando, mas não são parecidos, que tem o reservatório, onde esse reservatório aí ele vai fazer, no caso de óleo ali, tem as funções até de drenagem de detritos, enfim, né? E esse é do ar aí, ele tem outra característica. Eu dei uma lida, mas não sei se acho que tem até alguma coisa de a ver com regulagem de pressão. Também Também. ele controla isso. Eu não sei se eu estou bem certo, é que eu estou na pesquisa ainda, assim, tô me Gente, inteirando mais. tá muito boa a analogia do Celso. Vai falar, Alexandre? É que não só ar comprimido, né? Pode ter gases também. Às vezes tu pode utilizar N2, pode usar outros tipos de gases, né? Para Exato, fazer o funcionamento do sistema, né? exatamente. O que No que... trabalho. Não, Pode ele tá falar, falando. Patrick. Não, ele está falando sobre pressão e sobre ar comprimido. Tem muitas funções no caso, né? Onde eu trabalho lá, o desarme de emergência das válvulas de óleo diesel o comando é comando pneumático. Então a gente libera uma válvula no convés e ele vai lá em cima das válvulas pneumáticas, ela tem um pistão e bum, derruba as válvulas. A partida do nosso motor é pneumático, é partida A. A gente precisa de 10 quilos de ar. A embreagem dos propulsores, na realidade, o sistema ali, que a gente usa lá, é projetado para, na falta do ar, ele acopla. E quando o sistema... Então, tem toda a central do ar para ter disponível ali 7 quilos de ar para, quando tu virar a chave, ele conseguir fazer os discos liberar. Muitas funções, no caso. O Exato. apito é muita função, né? O uso são enormes, né? Exatamente. Gente, um circuito pneumático, ele vai, né, nos garantir uma eficácia, né, e com custo de operação também bom com relação ao circuito hidráulico. Essa descrição que o Patrick fez confere com aquele vídeo que a gente assistiu há 2 aulas atrás. Estão lembrados? Nós vimos um circuito especificamente, né, de comandado, né, por fluido hidráulico, e vimos outro, né, por ar. O que divergiu? Praticamente nada. Notem, né? Ele falou ali a respeito dos pistões, não foi, Patrick? Desculpa, o que você... Oi? Eu não estou conseguindo te escutar bem, mas vou prosseguir aqui. Ele falou ali, né, até uma certa quantidade que seria necessária para que, então, pudesse fazer a abertura da chave. Ah, sim. Né? Sim, Nós vimos isso.
Claro. Nós vimos que, com o bombeamento do fluido, nós tínhamos a capacidade de abrir uma chave que baixava o pistão e, quando tivesse baixa, na posição correta, era capaz de abrir outra chave para fazer o comando de fechamento. A mesma coisa. Então, notem, os nossos conceitos, né, para armar esse circuito e desarmar esse circuito são os mesmos. Neste caso aqui, sempre será o fluido, seja ele, né, gasoso ou hidráulico. Lá na eletrônica, né, lá na análise de circuitos, quem é que armava ou desarmava, né? Quem é que impedia isso? Os conceitos são os mesmos. Notem que eu quero que vocês façam essa analogia. Vocês vão continuar controlando, né, a operação, porém, com uso, né, de um fenômeno que é ali o nosso fluxo gerador. Porque, lembrem, o fluido nada mais é, quando bombeado, né, nada mais é aquele mecanismo, digamos assim, que vai pegar uma energia e transformá-la em algo mecânico que vai poder, então, se dizer que está automatizado. Bom, o que nós queremos dizer falando tudo isso? Que nós, para conceituar a pneumática, não há como a gente não fazer aí um breve apanhado, né, dos nossos gases. O Celso comentou, né, de uma pesquisa que ele já está fazendo a respeito de reservatório, e fez até uma analogia breve aqui para a gente, de que lá nós temos um reservatório de óleo, que também tem a capacidade não só de reserva, mas de sedimentação e fazer com que passe, né, um fluido preciso, né, puro, para a nossa linha, não é isso, Celso, que você pesquisou lá? Tu não Isso aí, disse nessas palavras, né? Sim, sim, não cheguei a ser tão técnico, né? Isso, mas eu entendi. Uhum. Eu entendi que tu queria chegar nisso. E aqui, na analogia que ele fez muito bem colocada, nós também temos. Inclusive, uma pessoa que falou, acho que 1 ou 2 aulas atrás, acho que foi o Alexandre, né? Que comentou lá dos compressores. É uma espécie de reservatório? Sim, né? Também vamos ter dispositivos e mecanismos de fazer a circulação desse ar de uma maneira aí sequenciada e também, né, o mais limpo possível. Bom, o que precisamos entender, então, para começar a conceituar de fato pneumática? Porque até agora nós estamos falando de pneumática e estamos dizendo que ela se resume em ar comprimido. Será que é só isso? Dentro do conceito, nós precisamos entender que é o estudo, né? A ciência que faz a verificação do movimento de gases. Condiz com o que tu me falou há pouco, Alexandre? Sim, né? Olha aí que mágica. Bom, vamos ver, então, uma breve abordagem aí do que nós temos na nossa atmosfera. Vamos voltar aqui para o vídeo, senão não vejo vocês. Não consigo. Gente, o que é atmosfera? Complicou a vida agora. Tá perguntando no geral, atmosfera? Que é atmosfera? O que é atmosfera? Acima de nós, que está ao nosso redor. Que nos rodeia, dependendo de camadas de altura. Gostei. O planeta em si é um grande reservatório.
Vamos colocar assim. Tá. Nós podemos dizer que a nossa atmosfera, ela é formada por gases, inclusive nesse slide que eu mostrei há pouquinho, que eu tirei aqui para poder enxergar vocês melhor, nos mostrou isso. Ela é composta basicamente por oxigênio, nitrogênio, que é o N2, né? E 1% de outros gases. A classificação fica 21% de oxigênio, 78% em média, né? De nitrogênio. Foi o que o Alexandre falou, lembra, Alexandre? Né? E 1% Mas de esse outros Alexandre gases. está muito falador. O Alexandre está estudando química. Gostei de ver. Tá, olha. É que numa empresa que eu trabalhava, nós realizávamos a limpeza das linhas com o N2, porque o ar comprimido aquecia, né, com a distância. E aí, por ele ser extremamente gelado, né, a gente utilizava, botava um pig na ponta e ele ia tirando a impureza da linha, limpando a linha. Correto. Ele falou uma coisa e já vamos fazer um gancho, porque às vezes a gente passa desapercebido no momento que seria o correto. Ele falou que o gás oxigênio aquecia. Por isso que em linhas pneumáticas a gente continua com a preocupação de temperatura e pressão. Comprovando que nós falamos lá na primeira aula, gente. Fluido sempre vai estar agregado em conceito técnico, né, a temperatura e pressão. Não existe deslocamento de fluido se nós não tivermos aí preocupações em fazer a aferição disso. E agora aqui, em meio de conversa, né, o Alexandre nos comprova que na prática acontece realmente isso, né, o que a bibliografia, vamos dizer assim, né, nos remete. Então, eu diria para vocês que a atmosfera, né, ela, por ter essa peculiaridade, né, de subdivisão de gases, ela é a responsável pela existência da vida no planeta. Por que isso? Porque essas camadas, né, desses gases que nós temos aí, ele protege a Terra de quê? De que nós estamos protegidos? Acho que radiação solar também. Radiação solar, né? radiação ultravioleta, né? Isso aí. Superaquecimento, porque a gente sabe, né, que a atmosfera ela tem a capacidade aí, por sua superfície, de nos proteger desse superaquecimento. Quem não lembra, né, o tão falado aí efeito estufa. Isso aí. Por isso que, quando falamos, né, quando aí os governos, né, os estudiosos, né, por através dos governos, comentam sobre o efeito estufa, que é uma grande preocupação, a emissão de gases, né? Notem que hoje em dia, nem em casa a gente pode fazer queima. Sabem disso, né? Sim. Sim, é crime ambiental. Ou seja, antigamente em obra, né, sobrava aqueles restos, refúgio de madeira, restos de sacas de cimento, coisas do gênero. Se passar uma fiscalização, se houver uma denúncia, crime ambiental. Ou seja, pela importância que tem a emissão de gases, né, de maneira desordenada, e da qual a gente conhece, né, pela nossa experiência, que combustão de diversos materiais, a gente não sabe exatamente qual gás se forma. E isso atinge camadas da atmosfera. E faz, então, com que haja esses efeitos, né, que a gente já comentou aqui. Por isso, né, dessa preocupação e por isso que a gente verifica, né, dentro do nosso trabalho, que realmente é necessário controlar pressão, temperatura, né, e índices de impureza para que haja, então, uma eficácia, né, desses tipos de linha. Bom, prosseguindo. Então, tá aqui. O que mais que a gente tem que entender?
que a gente já falou, né? Está aqui no roteiro aí, anotado para vocês. Nem sabia que eu tinha anotado isso, mas está aqui. Proteger a nossa vida, né? Absorver a radiação, o aquecimento aí da superfície, a gente tem uma retenção, né, desse calor. Sabemos, né, que seríamos aí queimados, né, se não tivéssemos essa proteção. E reduzir os extremos de temperatura. O que são extremos de temperatura, gente? Não queremos nem excesso de calor Nem frio. e nem excesso de frio, né? Então, essa camada aí, 21% de oxigênio, 78%, né, de N2 e 1% de gases diversos, né, são características aí de ambiente legal, né, que é o que a gente aí necessita. Bom, camadas da atmosfera, quem é que lembra disso lá da escola? Eu, Viviane, tentando somar aí, hoje até tive uma aula com o colega Alexandre, até eu não sabia, porque ele veio da indústria, né? E ele disse que nessas linhas, né, tem esse aquecimento do produto em si, né, que tem um sistema ali de, tipo, dá um exemplo esdrúxulo ali, uma serpentina, uma comparação no sistema para manter esse calor. Eu tô tendo aula de dia também, né? Fenômeno esse rapaz. Não Fabiana, é que, Viviane, nós trabalhávamos com um produto muito viscoso, ele próximo da graxa, então tinha que ser aquecido para poder ser bombeado. E a bomba não podia trabalhar na mesma velocidade para óleo diesel, para gasolina, para outros produtos, né? Trabalhava com ácido graxo, sebo de boi, e aí tinha que diminuir a velocidade. Aí tinha que ir no inversor para parametrizar ele, mexer na frequência para poder diminuir, quebrar na metade a velocidade da bomba. Foi isso que eu estava falando. Por quê? Porque óleo diesel, a gente sabe, né? Apesar da gente não ser aí estudiosos de química, né? Para entender a minúcia da composição, mas sabemos visualmente que o óleo diesel ele tem pouca viscosidade. Logo, ele tem uma densidade diferente do ácido graxo que ele está falando. E, por consequência, se a viscosidade dele é pequena, do óleo diesel, né? E a densidade de fluxo muda. Ou seja, a velocidade, que é o que o nosso colega está nos apontando. Eles tinham preocupação com isso. Faziam ajuste porque era diferenciado uma coisa de outra. E em abastecimento de óleo diesel, tem que estar cuidando muito da temperatura do óleo que tu vai receber, da onde está do tanque, para da onde ele vai ser armazenado, porque ele muda o volume. Tu pegou 30 mil litros, quanto mais quente, ele já fica mais volumoso. E tem que estar tendo todo esse cuidado, porque às vezes tu fica brigando com o terminal, não, eu não recebi os 30 mil, não, tu já recebeu. É por causa da temperatura, depois vai ajustar. Por causa da temperatura. Por quê, gente? Porque a gente já verificou que temperatura modifica a densidade. Por isso que o Alexandre está dizendo, né? E tu está complementando. Por isso que ele disse, lá nós tínhamos que diminuir a velocidade. Não é isso, Alexandre? Isso. Se fosse na mesma velocidade na linha que o óleo diesel passou, nós tínhamos que aumentar a temperatura, porque esse óleo, como é que chama? Esse exemplo é ácido graxo. Ácido graxo, né? O terminal ele armazenou esse produto, vinha nos caminhões, aquecido, armazenava nos tanques e depois era para exportação, ele ia embora no navio, né? Então tinha que... Sim. Então, por isso o controle, porque sabia-se que se tu deixasse ambos na mesma velocidade, tu terias que estar injetando temperatura.
Porque velocidade é o quê? Percurso por fração de segundo, né? Então, sabe-se que não tem como, a menos que tu mexesse, né, na fluidez dele. Bom, voltando aqui nas camadas da atmosfera, quem é que lembra lá da escola? Quantas camadas são? Falta 5, uma né? ainda, a ionosfera, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Puxa, todos esses nomes aí, que tal a gente decorar? Claro que não, né? Tô só brincando. Bom, quem é que lembra? Quais são as camadas? Quem é que está mais próximo da Terra? Não vale pesquisar no Google aí. Ó, o Celso riu, ele estava fazendo isso. Gente, nós temos a seguinte combinação, que se sabe. Nós temos a troposfera, que seria, né, uma camada próxima à Terra. Depois nós temos a estratosfera, que seria aquela, né, que a gente fala ali da camada de ozônio. A troposfera, nós podemos dizer que nós conseguimos aí ter incidência de ventos, né? É onde acontece a incidência aí de fenômenos, né? De ventos. Podemos ter sobrevoando balões, aviões pequenos, né? Mais próximo à Terra. Na estratosfera, né, nós já temos aí uma diferença, né, na potência dos aviões a circular nela. Na mesosfera, o nome já diz, meso, prefixo meso lá da língua portuguesa é meio, né? É onde a gente consegue ver fenômenos como raios cósmicos. Depois vem a termosfera. Lá na termosfera, a gente consegue visualizar fenômenos, né, como a aurora boreal. Quem já não ouviu falar disso? Todo mundo, né? E depois, então, a exosfera. Bom, por que a gente está falando disso? Para a gente entender, né, que apesar da gente falar aí de pneumática, saber que ar, né, que é o conceito aí primário, né, da pneumática, ele tem aí em abundância, mas a gente tem limites, né? E temos que entender que a gente cuida, digamos assim, né, da nossa atmosfera como um todo, que são essas 5 camadas, né? E todas elas, estando fidedignas, né, auxiliam para que a gente tenha a qualidade de vida que nós temos hoje aqui, né, aonde a gente vive. Então, a troposfera, né, eu diria que é a mais importante, né, para nós, para nossa vida, né, existir. Então, nela vai acontecer o ar que a gente respira, não vem de outro lugar, vem dela, né? Todos os fenômenos naturais que a gente conhece, então eu cheguei a dizer agora para vocês, né? Fenômenos aí de índice de ventos, né? Essas coisas aí que a gente vê. Vai acontecer também nessa camada troposfera, que é a nossa, né? Toda a poluição. E o que eu já falei, né? Os aviões aí de cargas e passageiros vão conseguir circular nela, nessa camada apenas. Qual é a variação de temperatura média? 40 graus Celsius até menos 40 graus Celsius. Por que isso? Porque a gente sabe, né, que ela é uma camada com efeito isolante.
Então, por que eu estou falando da importância da gente conhecer a troposfera? Porque a poluição não combina, né, com ar puro. Porque que conceito que a gente vai levar para a nossa linha pneumática? Consigo ar saudável, de forma natural, com grandes poluições, pelo que a gente acabou de citar, apesar de sucinto, né, que não é o nosso objetivo. A poluição não, no caso, né, no sistema. Tu pode repetir, Celso, eu não entendi o que tu falou, não escutei. Fazendo um comparativo com o sistema, tá? Que a gente está estudando, no caso, até o próprio aquecimento. No momento, a poluição mesmo vai aumentar a temperatura, né? Não tendo um ar também puro, como deve ser no próprio sistema hidrostático. É isso aí, trazendo para o nosso circuito, assim como naturalmente os nossos cuidados com a atmosfera, mas muito relevante, né, falar da troposfera, que é aquela onde a gente pode ter vida, e é da onde a gente capta, né, o que a gente precisa de recursos, né, para a geração de outros sistemas. Se assim já não funcionaria, né, fugindo dessas características, o mesmo conceito a gente traz para os nossos circuitos pneumáticos. Por que eu estou dizendo que são os mesmos e por que eu estou frisando? Porque a gente sabe, a gente conhece, né, aí dos nossos estudos anteriores, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é um conceito, né, que a gente aprende lá todo ano enquanto estudantes, né, de química lá na escola, e ele é muito fidedigno. Então, a gente analisa o que existe, né, naturalmente, e transporta o conceito químico e físico, né, para construir os nossos sistemas. Então, é assim que funciona. Nessa camada vai acontecer tudo, né, e vai nos gerar tudo que a gente precisa aí para entender melhor, né, os nossos conceitos. Bom, gente, eu não vou detalhar, mas lá na apostila que eu vou encaminhar para vocês, tem ali maiores explicações sobre, né, as outras camadas. Para quê? Para título de curiosidade, né? Porque a gente não tem que ser focado só no que a gente está estudando, a gente tem que entender o contexto para gerar, né, os nossos conhecimentos aí do que a gente estuda. Quem quiser lá vai ler melhor. Nós vamos prosseguir agora com o nosso foco. O que nós precisamos entender, então, a partir de agora, que já sabemos da onde vem o nosso recurso e como funciona a nossa atmosfera? As características que vai se perdurar, digamos assim, né? Perpetuar na pneumática. Primeiro, fluido é o ar. Os elementos simples, né, de execução, menor custo, né, quando apresentam problemas, seriam aí características, né, preliminares. Deixa eu voltar aqui no vídeo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Ninguém aqui me questionou quando eu coloquei ali, né, que são menores custos diante de problemas. Mas uma linha pneumática é barata? Sim ou não? É mais barata do que a hidráulica. Existe um conceito, né, que se tem, que na hora da implantação, um projeto de uma linha pneumática tende a ter um custo elevado. Porém, como as características gerais, né, desse tipo de circuito de elementos simples, né, na hora ali da formatação do circuito, e não tem muito, né, o que se agregar a uma linha pneumática, nós conseguimos aí, a curto prazo, receber de volta o investimento e também ter aí um respaldo, né, diante de algum problema apresentado na linha.
Então, por isso, né, que é uma linha com características aí simplista. Quando eu digo isso, não estou dizendo que o circuito é simples demais, que não tenha conceitos técnicos, não é isso. Eu estou dizendo, né, que se caracteriza justamente pela sua formatação. O que a gente precisa para um bom funcionamento de linha pneumática? Já sabemos. Primeiro, ar mais puro possível. Pressurização correta. Notem, não é né, e o dimensionamento também correto, né, com aquilo que a gente está demandando dessa linha. Então, não temos também agravantes que numa linha de fluido, de óleo, por exemplo, nos proporciona. Quais os inconvenientes para a gente fazer um comparativo? Quem lembra? Não consegui pegar a tua pergunta, desculpa, Viviane. Quais os inconvenientes para a gente comparar, né, a eficácia de uma linha pneumática para a gente poder dizer que aquelas três afirmações que eu coloquei ali está correta? Eu estou dizendo, né, que é uma linha que não nos dá grandes problemas. Comparando a uma linha de fluido hidráulico, nós temos aí uma linha pneumática com uma certa segurança, correto? Sem grandes índices aí de riscos ambientais, por exemplo. Posso ter linha chorando óleo? Não, no caso... Não, né? Tenho aí muitos inconvenientes. Uma linha pneumática, uma vez bem dimensionada, né, e com todos os subterfúgios ali que a gente necessita, né, isso é os acionadores, né, todas as válvulas que foram projetadas de modo correto, não vamos ter grandes problemas e grandes riscos, né, no caso, em comparativo a outra linha. Por exemplo, se perder pressão na linha pneumática, tá. Nós vamos procurar, né, o problema dentro daquele sistema, daquele circuito, mas não temos esses inconvenientes citados, né? Bom, até aí alguma dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo, né? É um assunto bem legal, bem conversado mesmo da gente ter aqui. Bom, assim, ó, às vezes eu não consigo responder alguma coisa, que a minha internet está oscilando demais aqui. Tá parando não, muito eu pra mim. notei, eu vejo na imagem meio que uma travadinha, mas tranquilo. A minha também dá alguns probleminhas aqui, tá? Mas qualquer coisa que vocês precisarem aí, me parem para mim não prosseguir com o assunto sem estar todo mundo junto. Então, tá aqui, gente. Eu coloquei também aí no roteirinho, né, para vocês, para quem não puder ler toda a apostila lá, né? Quais as vantagens que a gente tem aí como de pronto, né, para dizer para alguém? O ar é algo ilimitado. Por que é ilimitado? Pelas condicionantes que a gente viu agora ali, né, da característica da troposfera. Vejam que é uma quantidade significativa, né, de oxigênio que nós temos ali. O transporte, outra grande vantagem. Então, por que o transporte, né, desse fluido é bem vantajoso? Percorre tubulações simples, sem linhas de retorno, como os sistemas hidráulicos. Alguém ontem, eu vou voltar aqui, me falou a respeito das linhas de retorno. Acho que eu escutei. Foi tu, né, Patrick? De óleo hidráulico. Retorno de óleo hidráulico. É isso que eu estou dizendo, que é uma vantagem da pneumática. Nós não temos aqui. A rede pneumática só vai. Só vai. Por que na rede pneumática só vai? E na de óleo nós temos esse retorno? O Patrick ontem, no exemplo lá da bomba, né, que ele citou, deu para a gente também comprovar isso.
Sabemos que o fluido ele tem características de pegar impurezas, mas numa linha pneumática nós vamos ter um filtro e cuidarmos dele, né? Numa linha pneumática, o que que eu não posso ter? Poeiras, umidade. Não posso ter umidade porque ar não funciona, né? Pressurizado com umidade. Ele se torna mais denso. Já falamos de densidade e o que que ela significa dentro de uma linha. O óleo precisa, né, desse retorno, até mesmo por uma condicionante de manter a sua temperatura, né? Alguém também comentou no exemplo aqui, já não lembro mais quem foi, né? Que precisava fazer esse retorno, né? Ajustar isso e voltar para o sistema. Então, olhem bem a vantagem. Quando nós projetamos uma linha de óleo, de circuito, né, hidráulico, nós projetamos automaticamente duas, né? A que a gente quer e aquela de ajustagem. Numa linha pneumática, a gente elimina essa outra parte, que é o retorno do circuito. Bom, novamente aqui a questão da temperatura. Não importa a variação de temperatura, o ar é insensível às oscilações, diferente dos óleos. O que que eu quero dizer aqui? É que o ar vai se manter o mesmo e o óleo, com a temperatura, ele vai mudar a viscosidade dele, ele vai afinar. Perfeito. Por isso que em linhas hidráulicas, a gente tem lá sempre a questão de entender a pressão, a velocidade e a temperatura. O Alexandre falou isso bem no início da aula, né? É uma característica. Por quê? Porque isso vai determinar a nossa viscosidade do nosso fluido. O ar tem viscosidade? Não. Em seguida, aqui nessa aula, né, ou se não der tempo hoje, na de amanhã, nós vamos verificar as propriedades do ar. O princípio de Pascal. Ou seja, o ar, ele pode se expandir. Aquele exemplo, né, que as professoras lá fazem com as crianças, fizeram com a gente na escola, da seringa, né? Tu pega a seringa, aperta lá no teu dedo, o ar fica comprimido dentro da seringa. Mas ele expande também. E se tu tiver uma tubulação, né, que tem ali esse ar, tu pode fazer fechamentos de válvula, ele vai se comprimir dentro de um local específico da linha, e se tu abrir, ele vai se expandir e ocupar o volume normalmente. Por que isso? Pelas características, né, que nós temos aí do oxigênio, né, de linhas com esse tipo. Coisa que não vai acontecer, né, lá nos circuitos, né, hidráulicos, por característica de viscosidade. Bom, falamos também da questão da segurança, né, mas não tínhamos falado com esse enfoque, né, de explosões ou de incêndios. Eu falei da questão da segurança, mas mais de risco ambiental. Mas nós temos esse aqui também. Ar, temos como ter explosões por ele? Sabemos que, fisicamente, né, falando, nós temos lá a verificação de que o ar, ele pode ser um vetor de propagação, correto? Faz-se um fogo, né? Se ficar ali movimentando o ar, ele tende a se tornar um incêndio mesmo, propaga, ele é um vetor. Mas óleos, né? Eles são altamente combustíveis. Então, mais uma preocupação com quem? Com temperatura e com pressão, né?
Porque se não controlasse isso dentro de uma linha, né, de uma tubulação, a gente corre o risco de ter esse inconveniente. Então, gente, aqui, que eu pensei que estava botando o roteiro para vocês e não estava, ó, também está apontado esse enfoque aqui na questão de segurança, né, que é mais uma vantagem que a gente tem aí de uma linha pneumática. O padrão construtivo, né? Com baixa pressão, elementos de comandos esbeltos e leves. Por consequência, baixo custo. Tá correto isso? Eu preciso de grandes linhas, de grandes tubulações para passar ar comprimido? Não. O diâmetro da minha tubulação, óbvio, vai ser definido em projeto, eu já falei isso ontem para vocês, né? Vai ser levado em conta a vazão, né? O percurso da minha linha, né? Do meu circuito, é um circuito aberto, é fechado, né? O que eu tenho de ramificações, o que eu tenho como linha principal e como secundária, tudo isso vai ser levado em conta. Vai ser calculado o diâmetro de projeto e vai ser verificado através das singularidades desses diâmetros. Levando em conta toda a alimentação que eu vou fazer e também aí o aumento, né, que vai ter na fábrica, a ampliação. Mas ainda assim, eu nunca vou ter tubulações de diâmetros absurdos, né, para passar ar comprimido. Fazendo um comparativo, tá, gente? É só um comparativo. Como se trata de uma linha pressurizada, tem um comportamento parecido na ideia com tubulações de água, não tem? Sim, né? Por exemplo, esgotamento pluvial ou, né, cloacal, esgoto, a gente vê tubulações mais robustas, né? Eu quero tirar esgoto aí de um edifício, de um loteamento. Olha, eu não vou ter tubulações aí com menos de 150 no Mestra, né? Posso ter aí de 100, tirando dos ramais, né? Da residência até aquela linha. Se fosse água, né, de drenagem, também tubulações aí, a cunha às vezes de 1000 ou mais. Mas água, como é pressurizado, tubulações pequenas, né? Com encanamentos aí de 25, a gente chega com água no nosso chuveiro e toma um banho tranquilo, né? Desde que a gente tenha aquela queda de água que a gente verificou ontem, quando se falou de bombas, lembram? Precisamos do deslocamento positivo, né? Então, fazendo uma analogia, não estou dizendo que é igual, estou dizendo que é análogo, né? É parecido. A gente faz essa verificação. Por exemplo, como é que a gente pressuriza a água lá na casa da gente? Subimos, né, na caixa d'água. Nunca o teu reservatório vai ser no nível do teu telhado, sempre acima, não é isso que a gente vê aí nas residências? A norma recomenda 1,5 m, né? Que teria que ter de folga ali, para que tu tenha água no chuveiro, né? E nas torneiras salutar. Tu deixa ali normalmente saindo do reservatório um cano um pouco maior, vamos dizer aqui de 40, e estrangula. O que tu fez aí? Pressurizou a linha. Atinge mais pontos, né? Com esse simples fato. A gente verifica isso aonde também? Na mangueira do jardim lá, né? No lava-jato. O que a gente faz? Estrangula, né? Faz ali uma pressurização. Nos permite um jato mais pontual. A mesma coisa aqui, fazendo essa analogia, né? Uma linha de ar comprimido pode sim se dizer que é uma grande vantagem dela, né? Esses elementos aí esbeltos. Sempre que falar em esbelto para engenharia é algo, né, pequeno, não robusto, seria aí o antônimo, né, de não robusto. Ok?
Posso prosseguir? Outra vantagem, altas velocidades, né? 1 e 2 metros por segundo. E aí, Alexandre, você que falou da velocidade no início da aula, tá certa essa minha afirmação? Acho que tá. Tá certa, né, gente? Eu consigo ter velocidades maiores em linhas pneumáticas. Por quê? Porque eu tenho a pressurização. Né? Lá ele falou que precisava diminuir a velocidade quando tratava daquele ácido, né, que ele falou. Que eu esqueci agora o nome. Por quê? Ele chegou a dizer, né, estava muito próximo à graxa. Não adiantava mandar, né, ajustar a velocidade como se fosse outro com menos viscosidade, com viscosidade baixa. Por quê? Porque não era característica daquele fluido. Nessa aqui, como se trata de linha pressurizada, temos aí também como nosso aliado a questão da velocidade da linha. Então, uma outra vantagem. E o fluido, tipo, o ar, ele não vai oferecer tanta resistência do que um outro mais viscoso, né? Não. Tipo um óleo, né? Viscoso, alguma coisa assim. Porque a viscosidade, né, dos óleos, ela tem a função de resistência. Oposição, né, à passagem da linha, por natureza. Nesse caso aqui, tu não tem. Não é uma característica do ar. A única coisa que eu diria para vocês que compromete a nossa linha se nós tivermos aí a poluição do ar. Por isso que eu perdi, que nós, né, conversamos aqueles 10 minutos ali a respeito da atmosfera. Para quê? Para que a gente entendesse que é a mesma coisa. Assim como eu não posso, por N motivos, né, ter ali, mudar essa característica, né, na linha de pneumática também não. Se eu tiver umidade no ar, vai funcionar a linha? Sim, não, por quê? Porque não. E acho por isso que tem os filtros. Né? Exato. Se eu tiver poeira, também não. Vou perder essa característica. Por quê? Porque o meu fluido não está mais puro, né? Ele tem que estar mais neutro possível. O óleo, ele próprio já é uma condicionante para percolar a linha ou não. Seguindo, a questão da regulagem, né? O que a gente tem aqui? Que não há instrumentos de regulagem, velocidade e força, né, vão de escalas aí mínimas e máximas conforme a nossa necessidade. Aonde não tem regulagem, professor? Hã? Aonde não tem regulagem? Nós não precisamos ter instrumentos de regulagem para controlar a velocidade, por exemplo. Ah, sim, velocidade. Né? A regulagem ali, gente, não está num sentido de que a linha é desordenada. Não, nós temos vários dispositivos, por isso que nós estamos entendendo como funciona a linha, para vocês saberem como aplicam esses elementos aí, né, para controlar o circuito. Mas verificamos que nós não temos esses inconvenientes. E o exemplo bom foi o que o Alexandre nos contou lá no início, do que ele vivenciou. Ele nos disse, né, que fazia o controle disso por causa, né, do desgaste lá da linha e, por consequência, até a inconformidade, digamos assim, né, com o fluido, né, com o que poderia ocasionar no fluido. É isso, Alexandre? Okay. É isso aí. Então, nesse sentido, né, que a gente está falando. Bom, outra vantagem que a gente tem nesse tipo de conceito, né, de pneumática.
a questão da sobrecarga, né? Suportam altas solicitações, não vão sofrer avarias, né, por sobrecarga, retorno imediatamente ao funcionamento, tão logo acabe a resistência. Gente, o que está sendo dito aqui, né, nesse monte de frase que está solta aqui? O que acontece se eu tiver um problema numa linha com fluido hidráulico? A manutenção, no caso, nos hidráulicos, a manutenção exige mais, né, do que da manutenção no pneumático, né? É que ali tu tá no hidráulico, tu tá com fluido líquido, né? Um óleo, né? E vai exigir mais a manutenção Isso. do Bom, pneumático, é mais simples, teoricamente. Já vai desenvolver. teoricamente. O que eu diria para vocês? Ontem, né, quando nós falávamos de bombas, nós batemos bastante no conceito de que a escolha da bomba tem que precisa estar, né, em consonância com o tipo de fluido. Por que a gente frisou muito isso? Porque sabemos que sobrecarregaria a bomba. Citamos, inclusive, exemplo de bomba, né, de sucção de subsolo, né, de água de subsolo, de poço artesiano. Sabemos que não conseguíamos, né, colocar aí um outro fluido, porque ela teria avaria. Por quê? Sobrecarregaria a bomba, correto? Verificamos também que se nós fôssemos usar esse tipo de bombinha aí, pequena, né, para fazer um rebaixamento de lençol, também não teríamos êxito. Por quê? Porque sobrecarregaria o sistema. Nesse caso, né, do circuito pneumático, a gente tem aí uma analogia com isso. No nosso circuito pneumático, quando nós tivermos qualquer problema, por exemplo, despressurização da linha, o que vai acontecer, em tese? Vai parar o sistema, né? Vai ficar falho, né? Vai parar o sistema. Como é que vai parar o sistema? Por N motivos, né? Nós temos lá os nossos controladores, nós temos sensores que vão identificar o problema, a gente já estudou isso, e o sistema vai estagnar. Bom, aí o Alexandre foi lá e identificou aonde é que nós tínhamos uma fuga, por exemplo, ali, né? Que fez a despressurização da linha. Corrigiu isso. O que acontece? Volta a funcionar o sistema, não? Normalmente. Não temos problemas com sobrecarga. Numa linha de óleo, por exemplo, se ela faz a estagnação, quais os inconvenientes que eu posso ter? Torcer para a linha não pegar ar. Também. Drenar o sistema. Também. Eu não consigo, né? A gente sabe que precisa de uma checagem muito maior para se retornar, né, o funcionamento. E Concorda? não tem essas questões ambientais, porque vai dar um derrame, né? Vai dar um. Se tiver vazamento, vai dar um derrame de fluido, né? De óleo. Né? É Pode isso contaminar o ambiente também. Né? Exatamente. Isso que eu comentava com vocês, né, na questão de segurança, que eu foquei, sem me deter no roteiro ali, né, porque a gente está conversando, mais na questão ambiental do que propriamente dito em outras questões ali vantajosas da linha pneumática, né, com respeito à segurança. Mas sabe-se que numa linha de óleo, por exemplo, não podemos ter esse tipo de inconveniente. Por isso, né, que se nós formos analisar aí na indústria, né, seja ela qual setor
não importa, né, se é petroquímico, nós temos aí uma grande preocupação, inclusive nós sabemos, né, das paradas, das famosas paradas, não é isso? Para que servem? Paradas para manutenção preventiva, para não dar problema Preventivo. adiante, né? Exato. Rolamentos. Exato. Quando se tem uma preventiva, né, de tanto em tanto tempo, aí vai essa preventiva, o tempo dela, né, vai ser determinado em acordo aí com os desgastes, né, com o estudo dos desgastes. Depende do tipo de indústria, a gente sabe disso. Nós vamos ter aí uma chance ínfima de acontecer esse exemplo que o Alexandre disse. Estou dizendo que não vai acontecer? Não. Pode ser que aconteça. Mas verifica-se, né, que a gente reduz. E muito esse risco. Por quê? Porque não se quer isso. Primeiro, né, que dependendo aí do que a gente está fazendo acontecer com esse circuito, né, automatizado, pode dar aí consequências maiores. Por exemplo, naquele exemplo do vídeo, né, que eu passei para vocês, nós tínhamos uma esteira ali, né? Uma esteira ser estagnada, é bom ou ruim? É horrível. Hum? Horrível, parar tudo. Horrível, horrível. Eu lembro, né? Claro que aí não era um circuito desses que nós estamos comentando. Eu lembro quando eu trabalhei numa usina de asfalto, cada vez que acontecia um problema, que era parado, né? Mas aí por acionamento manual, né? Por isso a importância do operador. Ele tinha lá uma janela, né, que ele ficava cuidando do processo de usinagem ali. Então, se alguém passava perto, colocava, né, sei lá, a mão, como aconteceu uma vez que eu lembro, né, que aconteceu um acidente de trabalho, ele estagnou. O que acontece? Embucha tudo. Da queima, né? E, às vezes, substituição de peças. Então, é isso que eu estou mostrando para vocês. A gente também precisa entender essa linha, né, que a gente está conversando aqui, seja ela pneumática ou hidráulica, de uma maneira mais ampla. Não só ali onde está passando o nosso fluido, mas o que traz de consequência para o restante do sistema automatizado, né, no caso de uma avaria. E aí que entra, então, essa vantagem da pneumática, que, em tese, né, como trata-se de ar, não vai ter aí grandes proporções, né, das quais a gente teria aí no outro tipo de linha. Bom, seguindo, as desvantagens agora, né? Porque a gente falou tudo de bom. Tem que ter alguma coisa ruim, né? Então, tá aqui, Alexandre, que tu falou há pouquinho, ó. O que a gente aponta aí como uma desvantagem grande, né? A questão das impurezas. O que é impureza para nós aqui? Eu diria para vocês que impureza não é só poeira, né, sujeira, alguma coisa que entre desconhecida, né, naquele ambiente ali, mas também a questão de umidade. Por isso que linhas pneumáticas são barulhentas. Lembra que a gente falou? Quem é que aí trabalha no meio de tubulações pneumáticas? Qual é a característica que a gente tem, né? Aquele barulho. Principalmente quando abre a válvula de segurança. Isso tem ali um certo período, né? Aí Acontece numa sistemática. Quando ia lá, tem que fazer aquelas medições para a fim de ao fim de verificar o nível de ruído. Então, para mim que trabalho na máquina, se der acima de 90, está perfeito, porque eu vou garantir os meus 25 anos de trabalho e me aposentar mais cedo.
Aí eles mandavam ficar com ponto o dia inteiro, né? Aí eu, caraca. Aí eu deixava na máquina, aí lá ficava... Mas quando aí eu tive uma ideia, não, botei perto do botei em cima da ampola do compressor e botei os dois e deixei ele desarmar. Quando deu, ele foi a 150 decibéis. Pá! Voltou, o cara a conferir depois. Meu Deus, vocês estão expostos a todo esse barulho? Ah, para te ver. Gente, é muito alto. Pião é bravo, gente, professor. por favor, não façam isso. Não sigam esse conselho do Patrick. Bom, o que ele disse ali? Vamos pegar a parte boa disso, né, Patrick? Que é tu te aposentar aí do jeito que tu precisa, né? Vamos deletar outras coisas. Mas o que é isso, gente? A característica, né, de uma linha pneumática, ela é uma linha barulhenta. Não só pelo quesito dos compressores, que a gente já falou também, né? Que eles têm que ter aí um lugar isolado, né, mais distante aí, geralmente no fundo, né, da fábrica, quando é uma sala, né, para isso. E nós temos esse barulho, né, sempre. Por quê? Porque é uma linha que não pode ter sujeira, umidade, conforme a gente já falou. Então, necessita-se usar o quê para atenuar isso? Acho que o Alexandre já falou. Filtros, né? Também, Patrick, também. Os filtros, né? Filtros, purgadores, né? A gente precisa ter aí esses tipos de dispositivos a fim de a gente atenuar, né, a sujeira, a impureza da nossa linha. E eles são, como o nome já diz, né, purgadores. Eles ficam lá despressurizando, né, e automaticamente tirando aquele resíduo. Nós vamos ver depois, né, eu vou mostrar uma figura para vocês o que acontece ali dentro do filtro, né? Que faz essa armazenagem, digamos assim, de impurezas e que precisa ali ser, né, também retirado dessa linha para que não haja nenhum tipo de contaminação. Então, é mais uma característica, né? E agora, como taxada, digamos, como desvantagens, né, desse tipo de linha. E, claro, o que o Patrick acenou para a gente, né, quando eu perguntei, seria lá o uso de abafadores, né, quando a gente está submetido, né, a excesso aí desses ruídos, né, é importante também cuidar aí da questão da segurança. Bom, compressibilidade, né, caracterizado aí como uma desvantagem, porque não permite velocidades uniformes e constantes, não possibilita controles de ciclos precisos. O que eu quero dizer com isso? Estamos tratando aqui de uma linha pressurizada, né? Onde eu já vi anteriormente que, por ter essa característica, eu não faço controle de velocidade. Aquele controle, né, que a gente comentou, que o Alexandre disse que fazia lá por uma característica de um fluido, né, de cunho hidráulico. Então, nesse tipo de linha, não tem esse controle. Então, isso é posto aí, né, na nossa bibliografia como algo que não é vantajoso para a linha. Outra questão, né, é o escape de ar. Acabamos de falar, né? O Patrick nos deu um exemplo aí, né, de como acontece lá. Mas é uma desvantagem, gente. Por quê? Porque tanto a expansão quanto a retração desse ar, quando expulso, né, de um atuador, o que vai acontecer? Provocar ruídos, né, que não são salutares, considerados aí, né, algo que ofende, digamos assim, a segurança, né, do usuário, ou seja, do trabalhador lá que está em operação da linha. Então, isso é realmente uma grande desvantagem, né?
Por quê? Porque não é vantajoso, né, uma pessoa ser submetida aí a um certo tempo, né, exposto a esse tipo de ruído. Ainda assim, com todas essas desvantagens, a linha é melhor? Pior? Equivalente? O que vocês acham? Oi? É melhor trabalhar com ar, né, pessoal, do que com... Exato, porque nós temos a questão da precisão, né? E retiramos, porque apesar da gente ter apontado aí essas desvantagens, vocês vejam que ela é... Apesar... Pode falar, Celso. Tá, não tô conseguindo porque a internet tá horrível. Nem sei se tá escutando também. Estou escutando, tá tranquilo. Acho que todos estão escutando agora. Pode falar. Acho que agora trancou, só para nos contrariar. Se estiveres nos escutando, quando voltar, tu pode pedir a palavra, sem problemas. Bom, outra questão que é apontada aí como desvantagem, gente, seria os custos, né? Então, tá aqui. Aquilo que eu falei para vocês, né, mais no inicinho da aula. A nossa implantação nesse tipo de linha é alta, é um custo alto. Projeto da linha, tubulações da linha, né, compressores, ter ali uma região, né, enfim. Mas o benefício, né, que nós vamos ter com a durabilidade dos nossos equipamentos vai, então, ser aí o carro-chefe na escolha. Por que isso? Já falamos também. Se nós não temos aí vazamentos, né, grandes equipamentos, né, em torno da linha para que ela funcione igual temos lá nos circuitos que são comandados por óleo hidráulico, né? Já verificamos, já vimos que a vantagem principal é ser uma linha esbelta, sem grandes atenuações. Então, isso nos permite que a gente tenha aí um baixo custo com manutenção. Poxa, se eu tenho um baixo custo com manutenção, apesar de o meu custo de implantação ser aí algo significativo, só em não ter, né, substituições, vazamentos, coisas que vão implicar em muita manutenção da linha, já nos torna ela vantajosa, apesar aí de a implantação ser alta. Uma vez, numa dessas conversas, né, numa dessas aulas, um rapaz que trabalhava na empresa Yara Brasil comentou em aula, né, trouxe o exemplo de uma automatização que eles tinham feito lá no setor de cargas, né, não sei bem como é que chama o setor, mas seria ali de abastecimento, né, das sacas. E ele comentou, na época ele descreveu, eu já não lembro bem todos a formatação do circuito, mas, em síntese, seria que eles fizeram um custo, né, que, segundo ele, em 4 meses estava reposto. Ou seja, só na otimização de tempo, né, que teve, e também na mudança, né, dessa questão de manutenção, repôs aquele custo, né, que na hora parecia elevado. Então, mostrando aí, né, gente, situações do nosso cotidiano que comprovam, né, a técnica que a gente está estudando aqui. Bom, nós temos que verificar também, dentro disso, as propriedades físicas, né, do ar. O que eu falava para vocês lá no início da aula, né? Que nós tínhamos aí características que nos permite que o ar, né, seja algo bem eficiente dentro aí dos nossos circuitos pneumáticos. Quem é que lembra quais são as características do ar que nós vamos estudar de uma maneira minuciosa amanhã?
Quem lembra? O que eu posso dizer como característica, né, para deixar aí a minha linha pneumática taxada como um meio aí de baixo custo, rentável, sustentável? Sem O vazamento. ar está disponível é um meio barato, né? Um fluido barato. Disponibilidade, né? Não tenho aí uma linha de produção para ar. E vários equipamentos para alimentar com ar comprimido, né? Lixadeira, pintura, limpeza. O uso é infinito, né? É infinito. Então, nós temos aí várias situações, né, que se aplica esse tipo de recurso, mas por quê? Que ninguém respondeu ainda. Me disseram tudo, menos as 3 características do ar. Físicas, as propriedades físicas. Sem Google, hein? Bom, já falamos, vocês devem ter fugido aí. Nós temos que o ar, ele tem uma expansibilidade, né? Sim ou não? Se eu quiser fazer, né, a captação dentro desse recipiente, eu consigo. Se eu quiser mudar a formatação, eu consigo. Isso porque ele vai sempre se adequar àquele recipiente que está mantendo ele, que está armazenando ele. Então, isso é uma característica aí, não uma característica, mas uma propriedade. Qual é a diferença de característica para propriedade? Tecnicamente falando. Uma característica, né, que vocês podem ter, nós aqui, somos aí estudiosos. Uma propriedade é a captação do conhecimento, sempre vai acontecer. Depende de cada um. A prova disso, quando somos avaliados, não é? Podemos aí fazer uma analogia. Dentro, né, do que a gente fala de ar, por exemplo, e de outros elementos, inclusive lá da tabela periódica, né, que é o nosso, falamos também disso, né, que é o nosso objeto aí de estudo, nós temos aí características. Por exemplo, características de fluidos hidráulicos. Características que eles têm é de percolação, né? Desde que eles estejam aí no estado mais de liquidez, não é isso? Propriedade. Bom, a propriedade é diferente. Graxa tem característica de fluido, é classificada como fluido. Mas a propriedade dela a subclassifica num contexto. Assim como os óleos, por exemplo, têm característica de viscosidade de percolação. Mas, quando o Alexandre falou de um óleo específico, como é que era o número dele? 68? Não está saindo teu som, mas eu lembro alguma coisa assim. O 68 é aquele... o óleo hidráulico, né? O óleo hidráulico. Que usava. Mas o que que tu nos disse para nós? Uma propriedade. Vai ter aquela finalidade de funcionamento. Uma outra, que aí eu também citei, né, quando trocávamos lá o óleo de nosso veículo, né? Cada veículo tem uma propriedade, no entanto que a gente dá um modelo, né, do veículo, e eles lá nos destinam o óleo correto que a concessionária aplicou. Por quê?
porque é a propriedade. Então, aqui estamos já conhecendo outra situação, né, com respeito aí dos nossos fluidos. Eles podem se classificar dentro de características e vão se subclassificar de acordo com as suas propriedades. Então, é isso. O ar, ele tem 3 propriedades. Ou seja, ele vai conseguir se expandir, tomando a forma aí do recipiente, ele vai conseguir se comprimir, também tomando a forma do recipiente. No exemplo que eu citei lá da seringa, né? Eu aperto o êmbolo, eu não diminuí a quantidade de ar que tinha ali dentro. Eu remanejei as moléculas, é a mesma, só que compressível. Está comprimido dentro daquele recipiente. Outra característica, né? Desculpem, outra propriedade seria aí a elasticidade. Então, no fim do esforço, eu retiro, né, a força aplicada no êmbolo da seringa e ele volta. Então, gente, isso nos remete, né, a situações mais específicas que a gente vai conseguir estudar e compreender, né, a respeito aí do estudo, né, da pneumática de acordo com essas propriedades que a gente tem do ar. Então, amanhã a gente continua. Vamos falar melhor disso. E vamos aí prosseguir, que eu quero ver se consigo, se der, né, amanhã entrar em outro ponto, digamos assim, da nossa disciplina, né, para que a gente consiga fazer já, de repente, algum cálculo, né. E o Patrick levantou a cabeça, o Alexandre riu, o Celso já. Viviane, tu vai mandar para nós esse teu... O meu roteiro? Esse teu roteiro que tu já nos deu até agora, hoje ou outro dia? Eu acho que eu mando ele amanhã, porque eu tenho que anexar aí o que eu quero terminar com vocês de característica, né? Daí que eu vou trabalhar amanhã, aí eu só volto sexta, mas aí sexta eu imprimo, não tem problema. Tá. Mas eu vou estar encaminhando. Porque o que eu quero? Eu preciso terminar esse assunto, né, das propriedades do ar, a gente entender ali como é que funciona, né, o princípio de Pascal. E aí eu quero entrar em compressores, porque a gente tem que falar de compressores, atuadores, de bombas vamos falar quinta-feira, né, de uma maneira mais abrangente. E aí, para a gente poder conhecer esses equipamentos que são acoplados aí à nossa linha. Mas não adianta eu mandar, por exemplo, hoje não está completo o assunto ali. Não tem problema, tranquilo.